agora, Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald Gimenez. Agora 5:03. Acontece aqui. A análise das notícias mais importantes do dia. Boa tarde, Cláudio Zaidan. Boa tarde, Ronald Gimenez. Boa tarde também para Gabriele Guimarães, que está na produção aqui do Bandeirantes Acontece. Hoje, sexta-feira, 5º dia de junho. Na Central Técnica, o Eric Verniz e o Roberto Dias. E as imagens, por conta do José Alexandre Marques. Quem quiser acompanhar com a imagem no YouTube, é só colocar ali Rádio Bandeirantes Oficial. Você vai ter a imagem desse estúdio tradicionalíssimo, porém remodelado, né, onde está o Ronald e onde está também a Gabriele. Bom, nesta sexta-feira faleceu no Rio de Janeiro, onde ele também nasceu, o Carlos Lessa. O Carlos Lessa faleceu hoje, um economista que representa uma era, né? É bom lembrar que o Carlos Lessa, e é importante frisar isso, o Carlos Lessa, ele esteve no Banco Central e no BNDES. E no BNDES, o Carlos Lessa tentava estabelecer um caminho para aquilo que ele mais acreditava, né, que é o desenvolvimentismo. E bateu de frente no governo Lula com o ministro da Fazenda, o Antônio Palocci. E também com o Luiz Fernando Furlan, que era ministro do Desenvolvimento. Já havia desavenças entre Furlan e Palocci, mas o Carlos Lessa, um discípulo de Celso Furtado. O Celso Furtado, de certa forma, estabeleceu ali uma linha keynesiana tupiniquim, né? Ou seja, para as condições brasileiras, para as características da economia do Brasil e da sociedade brasileira, ele acreditava naquelas ideias de Keynes, que foram muito importantes, por exemplo, para a recuperação econômica dos Estados Unidos depois do crash de 1929. Aquilo foi um instrumento muito importante nas mãos de Franklin Delano Roosevelt, que chegou ao poder com o emprego abalado pelo fechamento das empresas, pela quebradeira geral, gente se matando, fome em algumas regiões dos Estados Unidos. E o Roosevelt apostou, então, na ação do Estado como um elemento capaz de desencadear desenvolvimento, desencadear abertura de vagas, produzir empregos com a construção de pontes, de estradas, de ferrovias, apostando na infraestrutura, concedendo créditos. Mas é claro que o pleno emprego só voltou com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque aí, evidentemente, a guerra, não só aqueles que foram para a frente de batalha, mas a indústria de guerra, a indústria de armas, absorveu grande parte daquela mão de obra. Mas no início dos anos 30, a Segunda Guerra começa em 39, os Estados Unidos ficam até 41 produzindo armas para a Grã-Bretanha, e só no final de 41 entram na guerra em razão do ataque japonês a Pearl Harbor, né? Mas o fato é que em 33, portanto 6 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, a economia americana estava muito mal, inclusive com o crescimento, por conta disso, do crime organizado, que já havia se aproveitado da lei seca para produzir bebidas e vendê-las, comercializá-las clandestinamente. E as ideias de Keynes foram muito importantes naquele momento para o Roosevelt. E o fato é que isso mudou, inclusive, a maneira de o Estado se relacionar com a economia nos Estados Unidos. O Celso Furtado, de certa forma, representava as ideias keynesianas, porém adaptadas às condições brasileiras e tal. Cometeu muitos erros, havia muitos erros teóricos, mas o fato é que ele foi visto como alguém capaz, e com reconhecimento internacional, capaz de levar o Brasil a um desenvolvimento industrial e, portanto, a uma maior independência econômica. Essa é a escola do Carlos Lessa, e foi essa ideia desenvolvimentista que ele tentou levar para o BNDES,
quando no governo Lula, né? Inclusive com apoio da Maria da Conceição Tavares, que também era da linha do Celso Furtado, ele assumiu a presidência do BNDES. Interessante que os choques com Palocci foram tão fortes que frequentemente o Lessa dizia: olha, eu estou vendo na imprensa tudo que estão dizendo e estou achando que essas notícias são verdadeiras, eu não vou ficar muito tempo por aqui, porque provavelmente o governo adotou posições e resolveu escolher um caminho que não é o meu caminho. E em 2004, ele havia feito críticas ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que hoje é secretário da Fazenda do governo do estado de São Paulo, com relação ao aumento de juros, né? Porque o Henrique Meirelles acreditava que a pressão inflacionária, o risco de inflação, obrigavam o Banco Central a apostar na elevação da taxa de juros. E o Lessa, um desenvolvimentista, era contra essa posição. Ele queria juros mais baixos, dinheiro mais barato, portanto, para que a economia tentasse voltar às condições adequadas para gerar emprego e para que o país tivesse crescimento econômico. É verdade que nos anos seguintes, com aquela base estabelecida pelo Meirelles, foi possível um crescimento considerável, mas isso também em razão da alta dos preços das commodities no mercado internacional. E o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Então as circunstâncias foram favoráveis. De todo modo, ele se desentendeu com Meirelles, se desentendeu com Palocci, deixou o Banco Central, foi afastado do cargo, na verdade, e foi substituído então pelo Guido Mantega, que depois substituiu o Palocci já no governo Dilma, ali no Ministério da Economia. Então, o Carlos Lessa, ele marcou uma era em que o pensamento desenvolvimentista, principalmente a partir das teorias de Keynes, mais adaptadas pelo Celso Furtado, tinha uma força muito grande. Hoje esse debate parece à margem, né? O Brasil tem discutido outras questões, algumas até primárias, mas chegará um momento em que de novo haverá a história de desenvolvimentismo versus monetarismo, ou seja, a defesa de uma base monetária controlada para evitar a inflação. Agora, não faz nem sentido discutir isso. O Brasil tem problemas estruturais urgentes e não pode se dar ao luxo de voltar a essa discussão agora. Mas ela vai voltar e o Carlos Lessa será sempre uma referência, Ronald. O Zaidan, algumas passagens só, vou citar duas aqui, acho que todo mundo que tenta levar a vida na área acadêmica e resolve ser reitor de qualquer universidade, gostaria de ser eleito com uma margem importante de votos para mostrar que era querido por aqueles que estavam aptos a elegê-lo. Ele teve 85% dos votos quando se tornou reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E outra coisa, a paixão de Carlos Lessa pelo Rio de Janeiro, né? E tudo que ele escreveu sobre o Rio de Janeiro, e o último livro dele do ano 2000, O Rio de Todos os Brasis, que apesar de uma crítica clara àquilo que vinha acontecendo com a cidade maravilhosa, uma relação dela com algo muito claro. O que acontece no Rio de Janeiro é um reflexo do que vai acontecer no Brasil, e o contrário também é a mais pura verdade. E o interessante, Ronald, é que quando ele foi afastado do cargo, muita gente se manifestou contra o governo Lula. Foram mais de 500 signatários naquele documento enviado ao Lula, um manifesto, na verdade, daqueles que defendiam a ideia do Lessa, inclusive o Oscar Niemeyer, o Fábio Conder Comparato, né? Muita gente de peso e que apoiava o governo Lula foi crítica daquela decisão. Aliás, foi um momento ali de muitas dissidências e de muitos rompimentos, tanto que o PSOL, ele nasce exatamente um pouco antes, meses antes da saída do Lessa, né? Por conta da reforma previdenciária que foi feita no governo Lula e que levou então à formação de uma dissidência no PT e aí a elaboração daquele documento que produziu um novo partido que foi o PSOL. Então o prestígio do Carlos Lessa foi muito grande, mas isso não foi suficiente para que ele vencesse o duelo com o Palocci e também com o Henrique Meirelles. 3h12. Ô Zaidan, você sabe que além de adorar falar no rádio, eu tenho uma outra coisa ligada ao rádio que me persegue e eu tento resolver, mas não consigo, que é errar a hora, sabe?
E só para quem quase bateu o carro, ou tropeçou na cozinha, ou na sala, eu disse 5:03 na abertura da hora. Eu estava falando, na verdade, 13:03 foi o que eu quis dizer, tá bom? É isso aí que me levou, em certo momento, a usar óculos, né? A Valéria, minha mulher, me falava, você precisa usar óculos. Eu falava, não preciso nada. Aí um dia eu tava no Morumbi fazendo um jogo com o Ulisses Costa. Aí eu olhava assim e falava, rapaz, mas não tinha nenhum camisa 15. De onde apareceu esse camisa 15, né? E não tinha nada de 15, era 5. Agora foi o contrário, né? Você viu 5, só o 5 e não viu 1, né? Mas o pior não é isso, Aidan. O pior é não ser exatamente um problema de visão. Na verdade, ser um problema de compreensão. Acho que isso é mais grave ainda, viu? Porque eu vi claramente que era 5:03. Era 13:03 mesmo. Agora, 3:14. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Partidos como PT, Rede, PSB, PDT pedem que as pessoas não protestem nas ruas contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma palavra aqui do senador Randolph Rodrigues, da Rede. Adiaremos a ida às ruas pelo bem da população, até que possamos, sem riscos, ocupá-las em prol da população. Zaidan, o risco é de contágio pelo coronavírus ou é de um combate nas ruas do Brasil de dois lados absolutamente antagônicos? O motivo oficial, né, como disse aí o Randolph, é exatamente por conta do coronavírus, né? Então, quando vemos aqui as assinaturas, todas de senadores, o Randolph Rodrigues, que é representando a Rede, ele é do Amapá, representando o Cidadania, a Elisiane Gama, que é do Maranhão, também do Maranhão, o Everton Rocha, representando o PDT, que é o partido do Ciro Gomes, né? O PT, representado pelo Jacques Wagner, da Bahia, o veneziano Vital do Rego, né? Inclusive, ele é muito mais conhecido assim, só pelo sobrenome. Vital do Rego, que é do PSB e é da Paraíba. E o PSD do Kassab, representado pelo Otto Alencar, da Bahia, né? Então, são partidos aqui de esquerda, centro-esquerda, com exceção do PSD. Que, aliás, quando retomada a sigla, não tem nada a ver com o que era a sigla no passado, né? O PSD do passado era o PSD do Juscelino Kubitschek e tal, e que era, aliás, desenvolvimentista. O famoso mote 50 anos em 5, né? Quando ele apostou na indústria de bens de consumo. O PSD do Kassab, ele mesmo disse, né, Ronald? Você está lembrado, quando o partido foi fundado? Sim. Que não era nem de esquerda, nem de direita, que não era coisa nenhuma, né? Não queria nenhum carimbo, não queria ser identificado com nenhuma posição ideológica. O que, obviamente, não faz nenhum sentido. Todo partido, mesmo que ele diga que não tem surge de algo, né? É lógico. E sempre há uma ideologia, né? Até na posição de se declarar oposto a qualquer ideologia, não identificável com qualquer ideologia, é uma posição ideológica. De qualquer maneira, a ideia, pelo menos oficialmente, é essa. É fazer com que esses partidos não sejam depois acusados de terem incentivado aglomerações. Até porque haveria um contrassenso. Todos eles têm defendido o isolamento, todos eles têm defendido que as pessoas fiquem em casa, sempre que possível, e, de repente, podem ser vistos como incentivadores de grandes manifestações e portanto, de aglomerações, não é? E vale notar que o Jair Bolsonaro deu um conselho semelhante, antes desses partidos, para os seus aliados e apoiadores, dizendo não saiam no próximo domingo. Mas aí não por causa da defesa do isolamento, e sim porque ele acha que haveria provocações e que poderia haver algum confronto nas ruas. Em São Paulo, João Dória decidiu que manifestações com posições opostas não poderão ser marcadas para o mesmo dia e lugar, e o pessoal gosta muito da Avenida Paulista, né? Incrível, parece mel atraindo abelha, né? A Avenida Paulista atrai muito, até porque chama a atenção, e dali você consegue sair para diversas regiões. Você pode ir para o lado do Ibirapuera, pode ir para o lado da Prefeitura de São Paulo, pode ir para o lado da Praça da República, pode ir em diversas direções. Então,
A Avenida Paulista atrai e também porque é fácil chegar por conta do metrô, né? Você tem estação de metrô praticamente na Paulista inteira. Então, o Bolsonaro deu esse conselho e fez esse pedido aos seus apoiadores. E agora, partidos de oposição ao Bolsonaro, inclusive PT, PDT, ou seja, o partido do Lula, o partido do Ciro Gomes, dizendo para as pessoas não saiam, não é a hora, como disse aí o Randolph. Porém, a ausência do PSOL, ela pode ser entendida também porque uma manifestação marcada para domingo na Avenida Paulista, e o Guilherme Boulos já se manifestou a respeito, dizendo inclusive que haverá distribuição de máscaras, etc., né? E sempre ali no MASP, né? Ou seja, o Boulos, é bom lembrar, foi o candidato do PSOL na eleição presidencial. Então, oficialmente, ele está lá como um líder do MTST, que apoia essa manifestação. Mas o PSOL não aparece na lista daqueles que pedem para que as pessoas não saiam por conta da epidemia. E isso parece ter a ver com a posição do Boulos e do MTST. De qualquer maneira, uma coisa é o pedido, outra coisa é que o pedido seja atendido, né? Então, só no domingo saberemos se esses partidos de oposição a Bolsonaro serão atendidos e se o próprio Bolsonaro será atendido. E só uma nota a respeito. É interessante, Ronald, que o que aconteceu em Curitiba, né, onde houve ações pesadas de quebradeira, etc., houve vandalismo, né? E por conta disso, eu vejo aqui uma informação que está até no UOL, da Thaís Oyama, dizendo que em reuniões no Palácio do Planalto, o que aconteceu em Curitiba levou à sugestão de que se decretasse o estado de defesa. O estado de defesa é previsto na Constituição, ele não é alheio à Constituição, ele não está além da Constituição, está previsto na Constituição. Quando decretado, ele garante a suspensão por tempo determinado. É preciso dizer, por tanto tempo, direitos como o de reunião e o sigilo de comunicações ficam suspensos. Mas é preciso determinar o tempo, ainda que seja prorrogável. E ele é anterior ao estado de sítio, né? Ambos, o estado de defesa e também o estado de sítio, eles exigem aprovação pelo Congresso. Só que no caso do estado de defesa, o presidente decreta a medida e depois submete à aprovação do Congresso. Já o estado de sítio não, ele sempre passa, como diz a Constituição, previamente pela avaliação do Congresso. Só o Congresso pode referendar a decretação do estado de sítio. O estado de defesa pode ser decretado a priori e depois, então, o Congresso consultado. Porém, segundo a informação da própria Oyama, na própria reunião isso foi descartado. Eles disseram que o aprendizado de 2013 é que as polícias estaduais são capazes de deter excessos, de impedir excessos, de punir responsáveis por excessos. Então parece que a ideia foi descartada assim que apresentada, Ronald. Muito bem. 3h21. Esse é o Bandeirantes Acontece. Informação, análise para você. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. As informações com Gabriele Guimarães. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Ronald, Zaidan, para todos os ouvintes. Agora são 3h21. Mais um dia de obras de recapeamento na Avenida Aricanduva. O motorista encontra lentidão no sentido de São Mateus, da Avenida Itaquera até o Shopping Aricanduva. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 2020. Os valores olímpicos estão no ar.
como nunca na história recente, a amizade e solidariedade com os idosos e outros grupos de risco, o respeito pelos que trabalham com atendimento ao público e a excelência dos sistemas e dos profissionais da saúde ocupam todo o pódio. Nós que acreditamos nestes valores, que adoramos a Olimpíada e dedicamos esforço em coberturas reconhecidas e premiadas, abrimos nossos microfones todos os dias com o apoio dos nossos patrocinadores para noticiar e prestar serviço. Estamos contando os dias para o triunfo da ciência e a volta da convivência natural. Apoio Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. 3 horas e 23 minutos. O destaque dessa vez é para a zona norte da cidade. Obras também causam lentidão na Avenida Brasleme, sentido Ponte da Casa Verde, na altura da rua Eliodora. Por isso, há bloqueio parcial da Avenida Brasleme. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Você ouve Bandeirantes Acontece. 13h25. A Câmara Federal emite um parecer esclarecendo que o artigo 142 da Constituição não autoriza a intervenção militar. E por que estamos falando disso? Tem que lembrar da reunião ministerial, quando o presidente Jair Bolsonaro citou esse tema, vale a gente lembrar com a voz do presidente. Nós queremos cumprir o artigo 142, todo mundo quer cumprir o artigo 142. Em haver necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Mas esse parecer fala exatamente outra coisa, né, Zaidan? O Rodrigo Maia, inclusive, foi quem anunciou, né, o parecer técnico da Câmara dos Deputados. Esse documento foi elaborado pela Secretaria-Geral da Mesa. E o que é esse artigo 142? Essa semana, inclusive, Gilmar Mendes falou a respeito e criticou a posição defendida pelo jurista de primeiríssima linha, que é o Ives Gandra. O Ives Gandra não é nenhum curioso, né? Ele conhece a Constituição. Porém, esse artigo me parece mais um, Ronald, mal redigido. Eu não sei se você, a Gabriele, e se todos os ouvintes, com certeza alguns já tiveram a curiosidade de ir lá ler o que está escrito. E não precisa ler todo o artigo, não, porque logo de cara você tem as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, o que é óbvio, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que é mal redigido? Porque aqui, quando escreveram lá em 1988, e a gente até dizia aqui que a Constituição de 88, ela tem dois grandes problemas. Primeiro, é que ela foi escrita por legisladores que tinham os olhos fixos no retrovisor.
Eles olhavam para o passado recente e tentavam estabelecer diversos mecanismos que evitassem uma situação como aquela que foi o regime militar, que vigorou de 64 a 85, 21 anos, portanto. Segundo, é uma Constituição muito grande e que tenta abraçar o mundo, tenta abarcar diversas questões e assuntos, quando grande parte do que está na Constituição poderia ser tratado por legislação ordinária e sujeita a mudanças simples ao longo do tempo. Na medida em que o tempo mostrasse a necessidade de mudança, facilmente o Congresso poderia mudar. Outra coisa é aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Você precisa de uma maioria considerável, não é fácil consegui-la, e por isso mesmo a Constituição, além do fato de que ela exigiu regulamentação de diversos dos seus artigos, e alguns deles não foram regulamentados até hoje. Então é uma Constituição com problemas. E esse artigo 142, há ali uma premissa, ou seja, de que quando houver qualquer desafio à lei e à ordem, quando houver qualquer perigo aos poderes constitucionais, esses poderes estariam funcionando com independência, porém em harmonia. O problema não seria entre eles, né? E qualquer deles poderia convocar as Forças Armadas, seja o Congresso Nacional, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Presidente da República, que é, como chefe de Estado, mais do que chefe de governo, como chefe de Estado, ele é a autoridade suprema das Forças Armadas, né? O comandante em chefe, como se costuma dizer. Então, é um texto ruim. Isso até foi dito pelo Gilmar, né? E me parece que o doutor Ives Gandra também tem essa visão, de que, olha, o texto é ruim e permite, sim, interpretações não só diferentes, mas até antagônicas. Qual é a ideia que está aqui? Porque a lei tem um espírito, não é? O que se queria com esse artigo 142? Olha, de repente se forma uma guerrilha no país. Uma guerrilha que tenta derrubar o governo. O governo pode e deve fazer com que as Forças Armadas entrem em ação para impedir que o poder constituído seja abalado. Há uma marcha para invadir o Supremo Tribunal Federal, uma marcha de centenas de milhares. O Supremo pode, com esse artigo, determinar que as Forças Armadas entrem em ação. A mesma coisa vale para o Congresso Nacional. Porém, o que aconteceu? Como o artigo não é bem redigido, falta determinar condições específicas para que as Forças Armadas sejam convocadas por um dos poderes, muita gente passa a dizer que quando há um choque entre dois desses três poderes, ou um deles contra os outros dois, esse um ou os outros dois podem convocar as Forças Armadas para que garantam os poderes constitucionais e garantam a lei e a ordem. Como se um dos poderes estivesse atentando contra a lei e contra a ordem. E, portanto, esse poder deve sofrer uma intervenção dos militares por ordem do presidente da República, ou do presidente do Congresso, ou do presidente do Supremo Tribunal Federal. E é claro que não é essa a ideia. A ideia é de que os poderes estão harmônicos, com suas diferenças, todos eles independentes, porém harmônicos. E que o atentado à lei e à ordem não parte de nenhum deles, né? O artigo foi escrito com essa ideia. Mas como foi mal redigido, ele abre essa possibilidade. É sempre bom lembrar que as Forças Armadas, principalmente, é claro, o Exército, né? Houve um momento que nem havia aeronáutica, por óbvio, sempre tiveram um papel importante na política nacional. Isso já aconteceu no momento derradeiro do Império. A República, como lembramos aqui outro dia, a República foi fruto de uma quartelada no Rio de Janeiro. Em muitas partes do país, durante anos, as pessoas nem sabiam que o Dom Pedro não estava mais lá, né? As pessoas nos rincões, afastadas, sem nenhuma comunicação, nem imaginavam que havia uma república. Foi no Rio de Janeiro, com apoio de partidos republicanos estaduais, né? Porque na época havia a ideia federativa, né? Que aliás é muito interessante, que o Brasil perdeu depois da Revolução de 30.
O primeiro presidente da República no Brasil é Deodoro da Fonseca, que, aliás, renuncia. O segundo, Floriano, o Marechal, que se nega a atender uma ordem da Suprema Corte e que teve uma relação duríssima com o parlamento. O primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes, e várias vezes os presidentes civis foram garantidos pelas Forças Armadas. Hermes da Fonseca, outro militar, Hermes da Fonseca também se nega a respeitar uma ordem da Suprema Corte. A Revolução de 30, Getúlio chega ao poder, mas antes, porque era o momento final do governo Washington Luiz para que o Prestes Maia assumisse, ele que havia vencido a eleição, os militares é que derrubam o governo e abrem caminho para que a cavalo Getúlio chegue ao Palácio Governamental no Rio de Janeiro, né? O Getúlio que havia perdido a eleição, porque houve o assassinato do João Pessoa, que era visto do Getúlio, foi um crime depois, a história mostrou, passional, mas se descobriu, mas foi usado na época como um crime político. O Estado Novo, em 37, ele, na verdade, é uma determinação das Forças Armadas. Getúlio iria aderir ou não, seria com ele ou sem ele. Mas antes mesmo, em 35, né, você já tem um envolvimento maciço das Forças Armadas. É bom lembrar que o tenentismo que chega ao poder com Getúlio havia se manifestado lá atrás, inclusive quando surge a figura do Luiz Carlos Prestes, que depois faz a sua coluna, né, a coluna Prestes. O fim do governo Getúlio tem tudo a ver com a pressão das Forças Armadas. O suicídio de Getúlio acontece horas depois de os generais dizerem para ele: você tem de sair, não é possível mais você continuar, você tem de renunciar. O Juscelino só toma posse porque o lote garante a posse dele. Então, na verdade, as Forças Armadas sempre tiveram um papel político muito forte na história brasileira. E a Constituição de 88 tentou quebrar essa tradição, tentou se afastar dessa tradição e apostou na profissionalização das Forças Armadas, não como um organismo político, mas como profissionais a serviço do Estado, que é como deve ser, né? Porém, esse artigo 142, mal redigido, abriu espaço para essas discussões todas. Parece claro que no Supremo Tribunal Federal ninguém entende o artigo da maneira como alguns estão defendendo, ou seja, a possibilidade de as Forças Armadas se declararem poder moderador. Esse artigo não prevê a existência de um poder moderador, né, Ronald? É isso. Ô Zaidan, em um minuto, nós vamos falar aqui sobre o que a OMS e o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falaram a respeito da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1953. Verdadeiramente atarefado com esta tragédia que talvez seja a maior que São Paulo já presenciou até hoje. O incêndio interrompeu em 13 de junho de 1953 um baile no Clube 28, localizado no centro de São Paulo, na rua Florencio de Abreu. Foi o primeiro incêndio na capital paulista causador de tantas mortes, 56 no total. Desde o início, a Rádio Bandeirantes acompanhou tudo de perto, até porque seus estúdios ficavam próximos ao local, na época na rua Paula Souza. Arquivo digital. Todos os hospitais de São Paulo foram mobilizados. Mais de 100 ambulâncias estão trabalhando e todos os médicos foram convocados para aqui. Calculamos que cerca de Você ouviu. Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora são 3 horas e 36 minutos. A rodovia Presidente Dutra tem um trecho de 4 quilômetros de congestionamento. Do quilômetro 161 até o 165, no sentido São Paulo, na região de Jacareí. O motivo para esse congestionamento é porque obras estão sendo realizadas na região. Bandeirantes acontece. 3 horas e 37 minutos. A OMS soou alerta. Situação no Brasil, abre aspas, e a região, na América do Sul, é profundamente preocupante,
com mais de uma morte por minuto no Brasil e com a América do Sul sendo o epicentro da pandemia do coronavírus, a OMS fez um apelo para que os governos dessa região encontrem o vírus. Essa é a expressão entre aspas da OMS. O Brasil passou os Estados Unidos em número de casos em um só dia. E agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de demonstrar toda a felicidade com a retomada dos empregos nos Estados Unidos, né, uma queda no desemprego nos Estados Unidos, ele foi muito claro, viu, Zaidan, na análise da crise do coronavírus nos Estados Unidos e comparou com outros países e escolheu o Brasil para falar. Diz que vidas foram poupadas pela postura do governo americano de, entre aspas, segundo disse Trump, fechar o país. Ele diz que algo em torno de 1 milhão a 2 milhões de vidas foram poupadas. E ele fala, se tivéssemos feito como o Brasil, esse mesmo número poderia ter morrido. E ele diz, lá no Brasil, acreditaram na Suécia e vejam como está a Suécia, disse há pouco o presidente dos Estados Unidos. Pois é, o Trump cita o Brasil e a Suécia, e ontem a gente falava aqui, né, Rod, você trouxe a notícia de que o governo sueco já admite que errou. Há um médico, alguns governos têm uma espécie de médico oficial, né? Os Estados Unidos também têm, e o médico, que é uma espécie de consultor para assuntos relacionados a pandemias, etc., e mesmo a epidemias locais ou surtos, ele disse que a Suécia errou. E agora a principal corte sueca está investigando o governo sueco pelas decisões que ele tomou, e que teriam, pelo menos é uma impressão inicial, teriam provocado mais mortes do que a Suécia poderia ter tido se tivesse adotado uma política parecida com seus vizinhos, né? Principalmente a Noruega e a Dinamarca. E no caso da Noruega e da Dinamarca, mesmo comparando per capita, né, são números bem melhores que os da Suécia. E o Brasil, é interessante notar que esse levantamento da OMS, Ronald, mostra o seguinte, que considerando apenas os últimos 7 dias, o Brasil lidera no mundo. Considerando apenas os últimos 7 dias, é o epicentro da epidemia. Em número de casos e em número de mortes. Em número de mortes. Aliás, nós tivemos ontem quase 1.500 mortes. 1.473 mortes. Exato. O Brasil já superou a Itália, e você se lembra que não faz muito tempo todos olhávamos para a Itália com compaixão, né? Porque era um cenário devastador. Você lembra do comboio? No norte da Itália. Lembra do comboio no norte da Itália, do comboio de caminhões levando os caixões para que fossem feitos ali os enterros? Era uma imagem muito clara e que deixava todos estarrecidos aqui no Brasil, né, Zaidan? E na Itália, Ronald, o problema estava muito concentrado no norte, né? Na região de Milão, depois houve uma migração para a região de Turim, mas no norte. No sul a situação era bem diferente. No Brasil, você vê o problema seríssimo em São Paulo, no Rio de Janeiro, Manaus, Belém, no Amapá, né, principalmente em Macapá, na capital. O Ceará há pouco tinha números muito preocupantes. Inclusive eu li que o Gabardo, que fazia parte da equipe do Mandetta, né? O Gabardo disse que São Paulo, Manaus e Belém já chegaram ao pico de contágio. Agora, no estado de São Paulo, parece claro que houve uma migração para o interior. Por isso, Ronald, muitas questões precisam ser respondidas pelo governo de São Paulo, né? Não basta bater no peito e dizer eu sigo a ciência. É preciso mostrar evidências científicas de que as decisões são corretas. Porque o problema de estar errado é que não é um negócio, eu cometi um erro administrativo, vou corrigir. O problema é que a consequência do erro, neste caso, pode ser a morte. Você pode ter um número de mortos muito maior se você adota a política errada, se você adota a posição errada, se você vai pelo caminho errado. É claro que quando você erra, você deve, opa, errei. É claro que estão todos tateando ali, buscando o melhor caminho nesse labirinto, mas o erro pode sim ter um efeito fatal, ou seja, a morte de pessoas. Então é preciso muito cuidado nas decisões tomadas, né? E a OMS, muita gente, até por razões políticas, né, fala da OMS como se fosse
um centro emanando ciência. Não é bem assim. Você tem cientistas trabalhando na OMS, que são muitas vezes contestados, muitas vezes não são nem os melhores que estão a serviço da OMS, mas ela principalmente trabalha com dados que vêm dos diversos países. A OMS errou diversas vezes, ela claudicou com relação à decretação da pandemia, ao uso de máscara, inclusive, ela foi reticente com relação a uma proteção que hoje é indiscutível, adotada no mundo inteiro. A OMS já cometeu vários erros. Agora, não é uma opinião científica, ela está olhando dados e dizendo, olha, a América do Sul é preocupante, principalmente o Brasil. Então, e o Trump, por sua vez, que não está nem aí, essa história de que o Trump vai poupar, não. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, aqui fizemos o certo, né? E se elegerem o Biden, vão mergulhar de novo na escuridão. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco essa história da retomada de empregos. Se o Biden ganhar, retrocede de novo. Então, ele não pensou duas vezes em citar o Brasil e Suécia como exemplos que ele não seguiu e que, por isso, teria evitado de 1 a 2 milhões de mortes. Agora 3 horas e 44 minutos. Em instantes, nós vamos falar sobre um volume gigantesco de internações. E por quê? Pelo coronavírus? Não, por falta de saneamento. Bandeirantes acontece. Cães e gatos preferem, e a gente sabe o que eles querem. A comida predileta dos nossos amigos é Magnus. Magnus, todo mundo gosta. Magnus, o meu cão adora. Todo mundo gosta. Magnus, a minha gata prova. Todo mundo gosta. Magnus. De sabor, a Magnus entende. Magnus, Magnus. Se liga na Dica Sil. O vídeo fica travando ou a qualidade da imagem está ruim? O problema pode ser o sinal da sua rede Wi-Fi. Paredes e móveis podem causar interferência. A Dica Sil do dia é: dê preferência ao cabo e evite a perda de sinal. Os cabos Sil LAN são feitos com a qualidade que faz a Sil líder em fios e cabos. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Doe para o Fundo Emergencial para a Saúde Coronavírus Brasil e contribua para entidades que estão na linha de frente do combate à pandemia, como a Fiocruz, a Santa Casa de São Paulo e a Comunitas. www.bsocial.com.br/Fundo Saúde. É uma forma rápida, fácil e confiável de fazer com que os recursos cheguem a quem precisa. Esta é uma iniciativa do IDES, Bem Maior, B Social. Apoio Instituto Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora são 3 horas e 46 minutos. O medidor oficial da CT aponta menos de 1 quilômetro de congestionamento, ou seja, o trânsito flui bem na cidade. No começo da tarde, aconteceu um acidente envolvendo uma moto, embaixo da ponte Eusébio Matoso, na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos. Por isso, naquele momento havia uma faixa fechada, a faixa da Marginal Pinheiros, e agora o trânsito já volta a fluir normalmente na região. A cidade está com pouca lentidão no volume expressado pela CT, mas claramente é uma outra cidade, do ponto de vista do trânsito. Tem muito mais gente andando de carro pelas ruas por aí, já ficou claríssimo de manhã. Sim, até quem acompanha a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, eu sempre trazia aqui na antiga programação, no Rádio Livre, falava, na Avenida Doutor Arnaldo não tem movimentação. Que é a imagem que o pessoal que está pelo YouTube sempre vê. Sempre vê, e não vê muita movimentação. E agora, observando nesse exato momento, tem muito mais carro do que nos últimos dias, né? É isso aí. Bandeirantes acontece. 13 minutos para as 4 horas da tarde. O Brasil registra 40 mil internações por falta de saneamento nos primeiros 3 meses do ano. Os gastos podem ter chegado a 16 milhões. As internações ocuparam, em média, 4,2% dos leitos do SUS
no primeiro trimestre deste ano. Segundo um estudo divulgado hoje, as ocupações acontecem durante a pandemia do coronavírus e poderiam ser evitadas com mais investimento. Aquilo que a gente falou essa semana, logo no início dessa nova fase aqui com o Bandeirantes acontece, a questão do saneamento básico e o que leva de internações. Um país como o nosso, o tamanho do Brasil, quando chega uma situação de uso extremo do Sistema Único de Saúde, outras coisas vão aparecendo. E o saneamento básico, o próprio nome já diz, né, Zaidan? É básico para qualquer nação que queira ser justa do ponto de vista da saúde com a população, né? Perfeito, Ronald. E deixa eu só agradecer que o Fábio PP, você tem razão, Fábio, as comparações sempre devem ser per capita, considerando 100 mil habitantes e tal, por isso que é preciso ver a situação em cada estado, né? E comparar os estados e a população de cada estado, a população de cada cidade. E essas comparações, sim, mostram uma situação preocupante em algumas regiões do Brasil. Muito preocupante. Veja que, per capita, o problema mais sério há pouco tempo era no Amazonas, principalmente na capital, Manaus, né? Ô, Ronald, essa é a marca da incompetência, é a marca do descaso do Estado. Essa é a marca de um Estado historicamente incompetente e que dá de ombros para grande parte da população. Um Estado que, historicamente, repito, sempre faz discursos prometendo coisas em troca do voto das pessoas, mas que não entrega o básico, o saneamento básico. E não é que 500 mil brasileiros ainda não têm acesso a saneamento básico. Estamos falando de 100 milhões de pessoas, da metade da população brasileira, e, portanto, isso configura, caracteriza incompetência, desleixo, indiferença e corrupção, porque muitas vezes esse dinheiro fica pelo caminho. E nós tivemos, no ano passado, precisa de se lembrar, Ronald, um debate muito bom a respeito de saneamento. Muito bom. Então, qual era a ideia? Inclusive, no Senado, o projeto estava bem avançado. Permitir que prefeituras buscassem acordos com empresas privadas para que se estabelecesse ali um amplo projeto de saneamento básico. Só que era o seguinte, o projeto tinha um ponto muito interessante. Se uma empresa se interessa por 3 cidades importantes de uma região e ganham a concorrência, ganham a licitação para trabalharem naquelas cidades, obviamente lucrarem com isso, é óbvio. Empresa privada tem que ter lucro, né? Porém, elas têm de se responsabilizar por outras cidades pelas quais ninguém se interessaria. Então, você vai levar aqui o filé. Você vai pegar a cidade A, a cidade B, a cidade C. Você vai pegar o filé aqui do estado. Essas 3 grandes cidades. E você vai ganhar muito dinheiro com isso. Porém, você terá de cuidar também do saneamento básico em mais 10 cidades, em mais 20 cidades pequenas, pelas quais ninguém se interessa. Não há ali viabilidade econômica para uma empresa privada, a não ser que isso esteja inserido num pacote maior em que ela possa trabalhar com 3, 4 grandes centros urbanos. Tudo perfeito. Opa! Finalmente teremos investimento privado, porque não há dinheiro público, pô. Os estados quebrados. Está aqui o senhor Zema dizendo que não tem dinheiro para pagar funcionário público. Não é? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, quer dizer, estados importantes e que historicamente estão entre ali os mais ricos para os padrões brasileiros, né? O Rio de Janeiro que mais produz petróleo, Minas Gerais com suas minas e um estado desenvolvido para os padrões nacionais, Rio Grande do Sul historicamente um estado desenvolvido, e todos eles em colapso financeiro. A União também não tem dinheiro. Quem é que vai investir em saneamento básico? Empresa privada, capital privado, inclusive externo, tudo bem. Vão ter lucro, óbvio, senão o cara não vai investir. Ele não vai investir por diletantismo e nem por caridade, por amor à humanidade. Ele vai investir para ter retorno. Porém, você vai resolver o problema de 30, depois de 60, depois de 100 milhões de pessoas. Só que aí, Ronald, na hora do debate, os governadores começaram a pressionar parlamentares para garantir o filão das suas estatais de saneamento básico. Não, peraí, assim vão inviabilizar a nossa estatal.
Se essa estatal nunca fez porcaria nenhuma, nunca deu conta do recado, nunca garantiu saneamento básico para as pessoas, por que esse desespero em garantir o filão? Então parece que estão caminhando para um meio termo, né? As estatais continuarão tendo a sua participação no mercado, poderão fazer eventualmente joint ventures aí com empresas privadas e tal, mas é lamentável que a tentativa de manter o filão dessas empresas, né, muitas vezes cabides de emprego, etc., acabe interferindo num projeto que visa resolver um problema que provoca mortes, que provoca doença. O Ronald acabou de dizer, nós temos aqui 40 mil internações causadas por doenças relacionadas a falhas de saneamento básico só no primeiro trimestre deste ano. Só no primeiro trimestre deste ano. Pesquisa divulgada nesta sexta-feira. Então, convenhamos, é muita incompetência, é muito descaso pelas pessoas, além dos casos de corrupção que surgem aqui e acolá quando se fala em investimento em saneamento básico, né, Ronald? Exatamente. É a criança, a coisa básica, a criança que coloca o pé no esgoto que sai da casa do lado. É mais ou menos perfeito, por aí, é isso, né? é isso. Né? 13h53, 13h54 agora. Ô Zaidão, vamos fazer uma coisa diferente aqui, eu não ouço esse apitinho faz tanto tempo. O João Paulo Capelani está com a gente, tem notícia do Corinthians, Capê, boa tarde. Boa tarde, Ronaldinho. Um abraço para você, para o Cláudio, Zaidan, para os ouvintes da Rádio. Abraço, Capelanes. Ô, Zaidan, um abraço, Manuel, meu parceirinho. E é o seguinte, ó, uma informação importante. Então, você, torcedor corintiano, aumente o volume do seu rádio, do seu aplicativo, porque tem notícia bomba e é sobre centroavante. Nada de jogo por enquanto. Wagner Love não é mais jogador da equipe do Corinthians. Ele tem aí 35 anos, acertou amigavelmente a rescisão de contrato há cerca de 5, 10 minutinhos. O Corinthians já se manifestou em relação a isso e o próximo destino do centroavante, estimam agora, será o futebol russo. Entrei em contato com o empresário do atleta, o Evandro Ferreira, não quis revelar ainda qual é o destino, ou no caso, qual é o time que ele vai jogar, mas pelo menos um destino a gente já tem. O Love deve ser jogador do futebol russo. Novamente, ele que tem uma carreira importante no futebol do exterior. Então, vale ressaltar, aos 35 anos, a gente já trouxe a informação anteriormente na programação da Rádio Bandeirantes. O Love teria contrato até o final do ano. Ele não renovaria. E aí, como pintou essa proposta, o Corinthians amigavelmente entrou no acerto. Wagner Love não faz mais parte dos planos do técnico Thiago Nunes até o fim da temporada. Ô Ronald, não quero atrasar o seu horário. Não, aí, vai lá, Zaidan. Só saber do Capelanes. E como é que tá o caso Jô, Capelanes? Zaidan, o caso Jô está cada vez mais próximo. A questão de assinar contrato é entre o final dessa semana, no caso esse final de semana que está chegando, e o início da próxima. A gente já conseguiu entender que a situação dele já está muito bem encaminhada, porque os empresários do Jô, que estão no Japão, já praticamente conseguiram um acordo para a rescisão de contratos de forma amigável. A mesma coisa que aconteceu com o Lopes deve acontecer com o Jô também, claro, com situações diferentes. O Jô que vai receber uma proposta oficial em breve de 2 ou até 3 anos de contrato. O único entrave é essa questão financeira sobre as luvas também. Mas o próprio Jô, que conversou conosco ainda esse ano, deixou bem claro que não vai extrapolar o teto salarial, porque ele sabe muito bem a situação financeira do Corinthians, que não é das mais fáceis. Boa, valeu, Capê. Você volta ao longo da programação, tá bom? Valeu, abraço. 13h56. Vamos lá, Zaidan, terminar com música isso aqui, pode ser? Deve. Essa é uma gravação de 2002, não voltei na época da Jovem Guarda, mas é para falar de dois ícones daquele momento. Ô Zaidan, Erasmo Carlos está completando hoje 79 anos e no mesmo dia a Wanderleia completa 74 anos de idade. Eles dois ao lado de Roberto Carlos, o tripé fundamental desse movimento da música brasileira, a Jovem Guarda, e estão todos chegando perto dos 80 anos, Zaidan. Inativa, né? Inativa, cantando por aí, lançando disco e tudo mais. E duas simpatias, Erasmo Carlos e Wanderleia.
Quem dá muita notícia do trio, claro, é o Dudu Braga, né? O Sempre. filho do Roberto, nosso grande amigo Dudu, que aliás, no Grupo Bandeirantes faz homenagens, tem um programa de homenagens ao repertório do pai, né? E o Dudu conta notícias, principalmente do Erasmo, né? Que é uma figuraça, né, Ronald? Exatamente, é uma figuraça e é legal ir acompanhando as coisas que o Erasmo tem feito ao longo dos últimos anos de música. Você fala assim, não ouvi falar do que o Erasmo tá falando. Tá sempre metido com música, fazendo alguma coisa. Ou tá com o violão na mão, ou tá gravando alguma coisa, ou lançando algum trabalho novo. É importante que esses caras estejam sempre na ativa, Zaidan. Claro. 2 minutos para as 4 horas. Já abertura de mais uma hora, entrevista importante aqui para você. E a sequência do Bandeirantes acontece com os assuntos mais importantes desta sexta-feira. Acontece. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A nota de corte está cada vez mais alta, para ficar só sendo mesmo muito afiado na cozinha. Masterchef Profissionais, terça 10h45 da noite, na tela da Band. Masterchef Profissionais, todos querem ser. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora são 3 horas e 59 minutos. No último destaque, a gente falou da rodovia Presidente Dutra e dessa vez a gente fala sobre a rodovia Fernão Dias, que também tem congestionamento. Um trecho menor de 2 quilômetros, do quilômetro 34 até o 32, no sentido de Belo Horizonte, ali na região de Atibaia. Isso porque aconteceu um acidente ali entre o quilômetro 34 e o 32 da rodovia Fernão Dias. Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes. Bandeirantes acontece. Abrindo a segunda hora do Bandeirantes Acontece, aguardando aqui o sinal para a gente em cadeia com o Band News TV, acompanhar a entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, secretário da Fazenda aqui do governo do estado de São Paulo. Zaidan, só para a gente abrir essa hora, antes da entrevista, depois do anúncio de que o desemprego caiu nos Estados Unidos, a Bovespa em alta, é a quinta alta da semana da Bolsa de Valores de São Paulo, 1,28 de alta, 95 mil pontos. Euro em forte queda, 13,31. O euro que bateu para lá de 6 está em 5,61. E o dólar para baixo de R$5 em 4,96, com queda de 13,17, Zaidan. Inclusive o Trump comemorou, como você havia dito antes, né? Porque o país, no mês passado, em maio, os Estados Unidos tiveram a geração de 2.500.000 postos de trabalho. Isso no auge da pandemia, né? Então, surpreendeu muita gente. Afinal de contas, eles chegaram em 14,7% de desemprego em abril, saltaram de 3,5%, pleno emprego, 3,5% é pleno emprego, para 14,7%, imaginava-se que bateriam em 20%, caiu para 13,3%, e olha, fora do setor agrícola, 2.509.000 vagas criadas no mês passado em termos líquidos. Então, houve o fechamento em abril de 20.687 vagas, é claro que ainda há um desemprego muito mais alto do que havia, mas a economia americana ela é muito rápida nas suas reações.
E a esperança no Trump é que o avanço continue antes das eleições, não é, Ronald? E também informações que chegaram da Europa com uma perspectiva de que a recuperação na França e em outros países seja mais rápida do que se esperava. Hoje, o anúncio da França ter controlado a pandemia do coronavírus também é um dado importante para os mercados europeus, né, Zaidan? Sim, embora, Ronald, também na França algumas escolas foram fechadas de novo, porque apareceram novos casos, né? Então, por precaução, não todas, mas algumas escolas em algumas regiões onde o problema reapareceu, as escolas foram fechadas, o que aconteceu, aliás, antes na Coreia do Sul. Então, não é uma luta que está perto do fim. Isso ainda vai longe, mas claramente há avanços, principalmente naqueles que sofreram muito nos meses de março e abril e também maio. 4h03. Já a entrevista com o secretário do Planejamento aqui de São Paulo, Henrique Meirelles. Vou começar a falar sobre um outro tema enquanto a gente aguarda o sinal da entrevista, Zaidan. O presidente do TSE está ouvindo especialistas para saber da possibilidade, o ministro também do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acerca de adiamento das eleições. Ele está ouvindo cientistas, está ouvindo infectologistas, especialistas em pandemias, físicos, entre outros profissionais, para saber se adia ou não adia. A tendência é que socorra, né, Zaidan? E já foi dado um sinal ali quando o Barroso falou que os eleitores não poderiam passar álcool gel imediatamente antes de votarem, né? Não sei se há alguma informação de que aquilo poderia atrapalhar ali a digitação, ou por conta daquele reconhecimento digital, né? Uhum. Porque entre o reconhecimento digital e a urna, talvez fosse possível, né? Porque primeiro você tem a sua... porque hoje você tem essas carteiras. Aliás, eu acho um troço chato pra burro. Esse negócio de tudo digital, tem que colocar o dedo e tal. Mas então, as manifestações são várias. Tá na hora dele comer, Mas Zaidan? então... Não. Qualquer barulho, né? Ela fica maluca. Mas então, o fato é que essa história de digital já é complicada. Eu vejo muita gente, principalmente idosos, Ronald, nos bancos, com muita dificuldade, porque tem hora que o equipamento não lê, o equipamento está sujo, não limpam frequentemente, então não fazem a leitura digital, o sujeito fica lá horas e tal. É um negócio complicado. Isso, no caso das filas nas sessões eleitorais, é um problema tremendo, né? Eu acho que, na verdade, arrumaram uma dor de cabeça. De qualquer maneira, já que há a identificação digital, então poderia, entre a identificação e a urna, até poderia ter o álcool em gel ali para a pessoa passar e então fazer a coisa de maneira mais higiênica, já que alguém depois vai lá digitar os mesmos números, né? Muita gente vai digitar os mesmos números, então muitos dedos estarão na mesma tecla. Mas luvas descartáveis para cada pessoa utilizar uma luva diferente para fazer o voto. Tem várias possibilidades aí, né? Tem possibilidades. Saída tem. Agora, o que parece consenso é o seguinte: vai adiar, porém não haverá prorrogação de mandato. Ou seja, a ideia é que as eleições, não sendo em outubro, que sejam em novembro ou dezembro. Não em janeiro. Ou seja, no começo de janeiro, os novos prefeitos devem tomar posse. Uma outra situação é a ampliação do horário, né? Uma das teses é que haja um espaçamento maior, de começar mais cedo, terminar mais tarde o horário de votação, para aumentar o lastro, né, de distância entre as pessoas, tem menos acúmulo de pessoas. Mas uma coisa que fica muito clara nas eleições, Aida, é que o acúmulo de pessoas se dá exatamente no período da manhã, quando as pessoas mais velhas que gostam de votar, Sim. que querem ainda votar, todas vão no mesmo momento para votar e ficam lá na porta das escolas, das zonas eleitorais, e ali que se dá o acúmulo, e não precisa ser coronavírus nem nada, é que sempre acontece exatamente do mesmo jeito, né? Pois é, na Índia, por exemplo, claro que é muito mais gente, né, 1,3 bilhão, até por isso dizem a maior democracia do mundo nesse sentido, né, com o maior número de eleitores e tal, mas a Índia, eles fazem vários dias, então não vai todo mundo no mesmo dia. Você tem um fim de semana, outro fim de semana,
Há vários lugares no mundo, inclusive com população menor que o Brasil, em que o sujeito pode votar na sexta, votar no sábado, votar no domingo. Já tem o voto, como no Canadá, o voto pela internet, o voto por correio nos Estados Unidos. Isso acontece com frequência, né? Então não é preciso complicar, não. Tem de ser naquele dia, todo mundo ir lá e tal. Esse negócio de voto obrigatório já é uma excrescência. O voto deve ser facultativo. Da mesma maneira que ninguém pode tirar o direito do Ronald Gimenez e da Gabriela Guimarães votarem, jamais consideraremos legítimo que um governo diga o voto de vocês vocês não podem votar, vocês não podem escolher o presidente, não podem escolher o governador. Da mesma maneira, ninguém pode obrigá-los ao voto. O voto deve ser a decisão pessoal, de adulto. O brasileiro é tratado pelo Estado como uma criança que não sabe o que faz, não sabe o que quer, tem sempre a presença tutelar do Estado dizendo o que pode e o que não pode. O voto não deveria ser obrigatório. Agora, que pensem então, até por conta dessa situação extraordinária, em fazerem dias diferentes. E como disse o Ronald, não falta mecanismo para que o sujeito possa votar com total segurança. Essa história de não pode álcool em gel, por que não? Coloca entre a identificação digital e a urna, não vejo nenhum problema. Com luvas e assim por diante. Pois não, Ronald... Vamos lá para a entrevista com Henrique Meirelles, secretário da Fazenda do Governo do Estado, Isabel Mega e José Paulo de Andrade, nessa entrevista no canal Band News TV, que a gente retransmite aqui. Para você, Zé Paulo, que honra, seja bem-vindo. Boa tarde, Isabel, boa tarde, secretário, e vamos em frente aí que tem muita coisa para comentar, esses números são assustadores, né? São assustadores mesmo. Boa tarde, então, para o senhor, secretário. Boa tarde, é uma satisfação enorme estarmos aqui conversando e falando. Tivemos ali um probleminha já no início da entrevista, mas é bom que está no início, que dá tempo da gente consertar ali o sisteminha. Essas coisas acontecem, coisas do ao vivo. A gente vai restabelecer o contato com o Henrique Meirelles, que vai trazer para a gente um pouco desse panorama da economia no estado de São Paulo. São Paulo, aliás, capital, começou já uma espécie de flexibilização ainda bastante a passos lentos, né? Foram permitidas a reabertura de concessionárias, a reabertura de escritórios, mas tudo ali de forma bastante lenta, de forma gradual, uma carga horária menor e com todos os cuidados de higiene. A gente vai restabelecer o contato, enquanto isso, vamos seguindo por aqui, já a gente volta com essa entrevista. E em entrevista hoje, a Rádio Bandeirantes... A gente volta já com a Isabel Mega e a entrevista com o secretário Henrique Meirelles, restabelecido ali o sinal com ele, a gente retoma aqui a entrevista e a análise da pandemia sob a ótica do nosso estado, principalmente a visão econômica do nosso estado em cima da pandemia. Bandeirantes acontece. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
Agora são 4 horas e 11 minutos. A rodovia Anchieta tem congestionamento no sentido no sentido litoral. Mas a informação é no sentido literal. Literal, exatamente. Enfim, trânsito intenso no trecho de Serra e também do quilômetro 62 até o 64 na chegada a Santos. Trânsito. Já tem mais informações do seu caminho. Trilha do Pódio, com Elia Júnior. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Vamos nós! Por quê? Porque hoje é sexta-feira, nas ondas do surf para você, com Ítalo Ferreira, que está classificado para representar o Brasil nesta modalidade em Tóquio 2021. Aliás, Ítalo foi campeão da última temporada, estava já na Austrália para o início desta temporada, quando, como todos nós, acabou sendo pego de surpresa pela pandemia. Mas Ítalo está firme, as praias estão abertas por onde ele anda e, por conta disso, ele continua a tentar, pelo menos, a manter-se em forma para representar o Brasil nesta modalidade. Modalidade que terá no masculino Ítalo Ferreira e Gabriel Medina. No feminino, Tatiana Weston Webb e Silvana Lima. É o Brasil no surf rumo a Tóquio 2021. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Os clientes pediram e agora a Pizzeria Margherita entrega em sua casa no horário do almoço, das 11h30 da manhã às 4 da tarde. Além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que a Margherita obedece rigorosamente aos padrões de higiene do momento. Ligue para 2714-3000 e consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Margherita Delivery, 2714-3000. Você ouve Bandeirantes Acontece. Retomamos em cadeia com o canal Band News TV, entrevista com o secretário do Planejamento de São Paulo, ex-ministro Henrique Meirelles, com Isabel Mega e José Paulo de Andrade, que faz a pergunta. Profunda que existe politicamente entre o governador de São Paulo e o presidente da República tem prejudicado o estado de São Paulo. Eu não tenho muita segurança que eu consegui ouvir toda a sua pergunta. Eu entendi o final, porque a sua voz está bem mais baixo do que a voz da Isabel. Então, deixa eu fazer essa ponte aqui, ministro, para a gente... favor. Deixa eu fazer essa ponte aqui entre as duas janelinhas aqui. O Zé Paulo, ele pergunta se essas divergências entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro, de alguma forma, têm prejudicado o estado de São Paulo e essa tentativa de conciliação, em que pé que está? A resposta mais objetiva é que não, porque são ações independentes. Em primeiro lugar, muito importante, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e municípios têm poderes e autonomia para direcionar, decidir sobre quarentena, abertura gradual e etc. Então, o estado de São Paulo pôde implantar uma quarentena muito bem feita e pensada, e agora uma abertura, uma retirada gradual, inteligente, consciente, com dados objetivos.
planejado, etc. Então, isso não prejudicou. Por outro lado, o repasse de recursos federais para São Paulo foi, juntamente com o repasse para todos os estados, aprovado pelo Congresso Nacional, projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, e isso, portanto, foi um projeto que não havia como discriminar um estado ou outro, que foi sancionado. Portanto, São Paulo estará recebendo normalmente o repasse do governo federal para São Paulo. Portanto, as ações do continuam fortes, continuam firmes, não só na frente de atendimento dos leitos que São Paulo está comprando, equipando, respiradores, fez compras importantes diretamente da China, etc. E agora, o processo de testagem também, que são recursos próprios do Estado e que não dependem do governo federal. Portanto, está andando bem. Existe aí essa questão política por parte do presidente, mas não afeta parte ao... Secretário, a gente vai tentar refazer a ligação do senhor. Vou pedir para o Zé Paulo também ter a gentileza de esperar só um pouquinho, que é para a gente ter uma qualidade melhor para fazer esse bate-papo e passar essa mensagem para quem está assistindo a gente em casa. Então, daqui a pouquinho a gente vai retomar com essa entrevista especial com o secretário de Fazenda, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda no governo Michel Temer, e também com o nosso colega da Rádio Bandeirantes, o Zé Paulo de Andrade. Fica o convite para você continuar aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente traz esse bate-papo para você. 4h19. Como disse a Isabel Mega, a gente já retoma o contato com o Band News TV. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora são 4h19. Obras de recapeamento são realizadas na Praça do Campo Limpo, na região do Jardim Bom Refúgio. Por esse motivo, há um pouco de congestionamento na região. Tenda Atacado, qualidade, variedade e os melhores preços. O Tenda é vantagem por atacado. Aproveite! Indicadores econômicos. Atualizar aqui para você, falei há pouco, vale atualizar. Diminuiu razoavelmente o volume de alta da Bolsa de Valores, chegou a estar batendo quase 3%, mas agora em 0,96. Mas vale lembrar que nesses primeiros dias do mês de junho, a Bolsa já bateu o que a Bolsa alcançou no mês inteiro de maio, né? Então, quem investe em bolsa sabe do que a gente está falando, e se continuar nessa tendência, vai ser um mês de executar realmente lucro. 94.732 pontos. O euro em queda de quase 3%, 2,99. O euro 5,63 é a cotação. E o dólar em queda de 2,87. O dólar cotado a 4,98. O dólar está quase R$1 a menos do que há 15 dias. Quase R$1 abaixo do que há 15 dias, quando chegou a 5,96. O Tenda Atacado recomenda: neste inverno se aqueça e se cuide. A sua segurança é o nosso compromisso. Ofertas desta sexta: acém paleta ou peito bovino peça vácuo, R$19,98 kg. Linguiça toscana congelada Aurora, pacote 5 kg, R$11,98 kg. Achocolatado em pó Nescau 2.0 sachê 1 kg e 200 gramas, R$12,50. Pague com o cartão de crédito, Vale Alimentação ou cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. Bandeirantes acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece. Já a gente volta para a entrevista com o Henrique Meirelles. Zaidan, a notícia que estarreceu o Brasil de ontem para hoje, e se a gente interromper, a gente retoma esse tema na sequência, é a respeito do caso, a partir do Nordeste do Brasil, atendimento feito pelo SAMU para tentar reanimar o menino Miguel Otávio Santana, de 5 anos, que caiu do 9º andar, que era para ter
o cuidado da patroa da mãe dele, a Mirtes Renata Souza, lá em Pernambuco. Ela era funcionária da esposa da família do prefeito de Tamandaré e o menino simplesmente caiu e o que aconteceu é a tragédia anunciada. E a mãe diz, em 1 minuto que eu confiei a ela, meu filho, ela não teve paciência com eles, Aidan. É, uma tragédia, né? Uma criança que perde a vida aí por conta de negligência, né? E, de qualquer maneira, isso tem a ver com diversas situações, né? Uma delas é o fato da mãe não ter com quem deixar a criança, muitas vezes, né? E precisar levar a criança para o próprio trabalho e, obviamente, não pode ficar tomando conta dela o tempo todo, já que está trabalhando, ela saiu. As creches todas fechadas, não tem jeito, exato, né? Exato. Quer dizer, o ideal nessa situação seria que ela não, já que não poderia deixar a criança com ninguém, que ela não precisasse trabalhar, né? Que houvesse a compreensão de que é um momento excepcional, que ela continuasse ganhando ou tivesse acesso aí a esses programas governamentais, né? Enfim, uma tragédia pessoal dessa mulher, mas que expõe um momento específico, né? Pessoas que muitas vezes não têm com quem deixar, às vezes são mães solitárias, né? Há casos em que não, me parece que esse caso não, mas há casos em que a mãe simplesmente não tem opção, ou os pais não têm opção, precisam sair, precisam ganhar vida, são diaristas. Eu vi outro dia o caso de um casal em que o homem trabalhava com pintura de parede, pintura em casa, né, em prédios, etc., e ganhava por semana. E ficou impossibilitado de trabalhar. E a mãe diarista. Então, ainda que ela pudesse ir para o trabalho e ele pudesse ir para o trabalho, com a escola fechada, quem ficaria com a criança? Né? Ou com os filhos, porque era mais de um. E eles não tinham opção. E, na verdade, nem foi dada a eles a opção, porque eles não puderam ir trabalhar. Então, o ideal seria que o trabalhador continuasse ganhando, e vários governos fizeram isso, dentro das suas possibilidades, garantiram um rendimento aí. O Reino Unido fez isso, a Espanha fez isso, o Brasil, dentro das suas possibilidades, fez isso. Aliás, é uma discussão agora, o Maia quer uma extensão, quer mais meses de pagamento dessa contribuição governamental, porém mantendo os R$600, né? Porque o Guedes disse que só seria possível uma extensão reduzindo para R$200, que era a proposta original, tá lembrado, Ronaldo? Verdade, era para ser R$200 mesmo. R$200. Então, no parlamento há uma discussão para que se garanta mais meses com R$600. Porque é uma situação que você tem, muitas vezes a mãe não tem com quem deixar, né? E aí, claro, houve, mas aí é um caso que a polícia vai investigar, a negligência, estabeleceu uma fiança, né, para que a mulher não ficasse presa. R$20 mil. Mas, exato, a gente só pode lamentar, né? E parece haver, porque aí as pessoas vão se embrenhando no caso, né? E parece que, na verdade, ela deveria trabalhar na prefeitura. Exatamente. E foi contratada a partir do prefeito, né? Exato. Ou seja, com dinheiro público, porém foi cumprir uma tarefa na casa dele, né? Então, há mais espinhos aí no caminho. Verdade. Nessa história lamentável, trágica. E, claro, o essencial é lamentar a perda da vida dessa criança e um sofrimento que se estenderá até o último segundo da vida dessa mulher, né, Ronald? Exatamente. Da mãe dele, né? A dona Mirtes Renata Souza. Vamos lá para o canal. Oi, Zaidan. Não, já temos aí o Temos aí, Meirelles? A gente já retoma, Zaidan. Vamos lá. O governador João Dória com o presidente Jair Bolsonaro afeta Isabel o estado Mega, de São José Paulo. Paulo de Andrade entrevistando o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles. Por uma razão muito simples. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os governos dos estados e municípios têm autonomia para o coronavírus, podem estabelecer quarentena, podem saber o que fazer e decidir a saída gradual da quarentena e outras medidas. Então, o Estado de São Paulo está agindo aqui com todo rigor e informação médica e científica para não só fazer a quarentena, mas agora uma saída gradual da quarentena com protocolos específicos para cada setor, etc. Está dando muita segurança de que está sendo muito bem feito.
Mesma coisa em relação à ação direta. São Paulo vai aplicar testes, comprou diretamente uma quantidade grande de testes, milhões que vai testar a população, a maioria. A mesma coisa com respiradores, leitos e o Estado tem autonomia e está usando recursos próprios para combater a doença e prevenir. Portanto, essa decisão do Supremo funcionou bem. Secretário, para a gente trazer um diagnóstico aqui da saúde para quem está acompanhando a gente. São Paulo lidera os números de coronavírus no país, são 8.560 mortes, são mais de 129 mil casos, segundo a última atualização feita pelo próprio Ministério da Saúde. Ou seja, o número de casos, o número de mortes só está aumentando. Como que nesse diagnóstico tão grave da saúde é possível retomar a atividade econômica? Olha, o importante hoje é que já existem uma maior disponibilidade, enorme disponibilidade de informações que não se dispunha no início. No primeiro momento, não se tinha nenhuma informação, a decisão só podia ser uma quarentena geral. Hoje não. De um lado, já se tem informações. Quais são os setores onde existe maior risco de contaminação e que tem que se prevenir, etc. Segundo, foi possível estabelecer protocolos específicos dos setores empresariais. Foram desenvolvidos cerca de 150 protocolos com cada setor. De rua, shopping, indústria de tal segmento, indústria de tal segmento, escritórios, etc. Existe uma série de protocolos que fazem que isto que foi decidido e desenvolvido em conjunto entre o governo estadual e os setores já esteja em andamento. Portanto, é um processo onde nós já temos hoje condições de fazer uma reabertura segura. Ao mesmo tempo, a população está muito mais bem informada. Então, o uso de máscaras, etc., já é hoje, uma grande maioria, 95% da população na rua já usando máscara. Tudo isso já significa uma evolução entre as atitudes preventivas do início da pandemia e agora. Então, com tudo isso, existem condições para uma reabertura gradual e também, nesse sentido, para preservar as atividades, né? Não só daqueles mais pobres e etc., que precisam trabalhar, inclusive, para sustentar a família, se alimentar, e também empresas que já começavam a ter dificuldade financeira em grande número. Mas, portanto, se protege a população e, ao mesmo tempo, se preserva emprego, atividade econômica, etc. Zé Paulo. Sim. Eu gostaria de saber. O senhor está me ouvindo bem, secretário? Agora melhorou um pouquinho, mas não é tão bem. Mas vamos tentar. Uma falhadinha, né? Mas vamos tentar, qualquer coisa eu repasso a pergunta. Então tá bom. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Recentemente, o governo Dória resolveu criar uma nova Secretaria de Planejamento, de Gestão. Nesse momento, uma secretaria, um gasto público poderia ficar para por que essa divisão? Tirando algumas atribuições da sua secretaria. O senhor conseguiu ouvir, secretário? Vamos lá, então. A gente vai tentar ajustar, mas para a gente dar continuidade. O Zé Paulo, ele menciona a criação de um novo órgão no governo de São Paulo que tirou algumas atribuições da Secretaria de Fazenda, que é a secretaria que o senhor comanda, né? Então, ele queria que o senhor comentasse isso, do porquê isso, nesse momento justamente de pandemia, de necessidade de discussão sobre retomada da economia no Estado. Bueno, em primeiro lugar, é importante mencionar que a Secretaria de Orçamento, que vai se dedicar a, basicamente, contenção de custos e despesas do Estado, ela retira muito poucas, um volume menor de atividades
da Secretaria da Fazenda. O foco da Secretaria da Fazenda, em qualquer lugar do mundo, do Ministério da Fazenda, nos demais estados de outros países, é a arrecadação e administração dos recursos do Estado, administração da dívida e dos desembolsos financeiros. Tudo isso é mantido na Secretaria da Fazenda. Ao mesmo tempo, todo o planejamento econômico do Estado é mantido na Secretaria da Fazenda. A Fazenda preserva 90% ou mais das suas atividades e que é a essência do Ministério da Fazenda ou de uma Secretaria de Fazenda. Por outro lado, essa Secretaria é criada, absorve grande parte de suas funções da Secretaria de Governo, que essencialmente fazia exatamente o que faz agora essa Secretaria de Orçamento, isto é, a administração de recursos não financeiros. Financeiros é da Fazenda, mas a definição, quanto vai para uma secretaria, quanto vai para outra secretaria e etc., e a Secretaria de Governo vai se dedicar, de fato, a ações do governo como um todo. Portanto, é uma atitude bem feita, bem tomada. Eu acho que, de fato, é um momento, principalmente numa pandemia como essa, de um controle rígido de despesas e nada melhor para o secretário da Fazenda ter agora o conforto de ter alguém dedicado exclusivamente a controlar as despesas do governo, porque, evidentemente, tem que se ajustar à arrecadação numa crise como essa. Secretário, os prefeitos da Baixada Santista estão demonstrando muita resistência em seguir o plano que foi ditado pelo governo estadual, né? Que, para quem não é de São Paulo, foram definidas algumas escalas de cores que representam fases diferentes de retomada da atividade econômica. A capital São Paulo, por exemplo, está na cor vermelha e a Baixada Santista está na cor... aliás, a capital São Paulo está na cor laranja, inverti as bolas aqui. A capital São Paulo está na cor laranja e a Baixada Santista está na cor vermelha. O que a Baixada Santista gostaria justamente é de também já estar na fase laranja e eles estão dizendo que eles não vão seguir o que o governo estadual está ditando em relação a isso. Como é que fica essa situação? Isso preocupa de alguma forma o governo estadual? Olha, sim, né? Estamos dialogando com todos os prefeitos, porque é muito importante que haja aqui uma coordenação e uma decisão baseada em critérios médicos e científicos. Quer dizer, os critérios que justificaram a abertura em algumas áreas e a não abertura em outras áreas é totalmente técnica, isto é, evolução do número de contaminados, disponibilidade de leitos de UTI, evolução do número de internações, uma série de medidas que são medidas técnicas, não é uma decisão política, uma decisão simplesmente de alguém. São dados objetivos que foram decididos qual era, portanto, o critério, e os critérios foram aplicados a diversas regiões do Estado. Algumas regiões já estão mais à frente, já não só saíram do vermelho para o amarelo ou outras coisas, já à frente, e, portanto, isso não é uma questão de um desejo. Todos nós queremos resolver o problema, nós gostaríamos todos de estar fora desse, já ter superado a pandemia. O problema é que nós temos que nos adequar à realidade, e a realidade é medida cientificamente. Necessário também dizer que mesmo na região aqui de São Paulo, existem diferenças. Por exemplo, no município de São Paulo, município legal, é onde está havendo esse processo de reabertura gradual, mas não necessariamente em partes do grande São Paulo. Né? Não há. Então, o resumo, é tudo científico, independentemente de ser no município de São Paulo, no grande São Paulo, no oeste, no sudeste, no Vale do Ribeira, ou no sul do estado. Mesmo, o critério tem que ser científico, técnico, e é normal que o prefeito, atendendo a um anseio da sua população, ele demande a abertura o mais rápido possível. Por outro lado, o Estado tem que olhar a sua responsabilidade, que é a preservação da vida da população, e o Estado está
com dados técnicos, científicos e médicos na mão para ir tomando essa decisão de forma bem feita, bem tomada e que possa retomar a atividade, mas ao mesmo tempo ir protegendo a vida das pessoas. Zé Paulo. Secretário, e como é que fica o orçamento com a queda de arrecadação? Como é que nós vamos sair disso até o fim do ano? Qual é a perda que estamos tendo na arrecadação? Pois não, agora eu vi bem, de fato, Isabel, a questão aí foi resolvida. A questão da perda de arrecadação é o seguinte: a nossa previsão é uma queda forte. Agora, houve no mês de maio, né, mais de 20%, próximo de 30%, um pouco abaixo disso, uma queda um pouco menor em junho e ainda um pouco menor em julho. A perda durante o ano, né, é uma perda aí um pouco inferior a 10% da arrecadação. Né? Então, mas são estimativas muito preliminares, porque todas essas estimativas econômicas, elas se baseiam na evolução da pandemia. E isso vai depender da evolução das curvas de contaminação. Essa crise é diferente de outras crises anteriores, onde nós tínhamos uma razão econômica, portanto, mais previsível. Não, essa é a consequência da pandemia. Portanto, vai depender muito da evolução da pandemia. Em dito isso é uma previsão, a previsão atual. Como isso será enfrentado? Todos os estados se uniram, nós fizemos um trabalho grande, secretários da Fazenda, de governadores, etc., trabalhando junto ao Congresso Nacional. Foi aprovado o chamado PL 39 no Senado Federal, um projeto que já veio da Câmara, depois isso foi para a Câmara dos Deputados novamente, foi aprovado pelo Congresso, depois foi finalmente sancionado. O projeto que compensa, através de duas formas, os estados dessa perda. De um lado, há um repasse federal, que compensa aí uns 40% do total da perda de São Paulo para, digamos, esse período. Quer dizer, do total do ano, o repasse federal é algo como 40%. Por outro lado, existe a suspensão do pagamento das dívidas com a União e com os bancos oficiais. Somando-se as duas coisas, equilibra o orçamento para o ano de 2020, evidentemente com um rígido controle de despesas. Isso será, depois essa dívida aumenta, evidentemente, com a suspensão dos pagamentos, e retoma-se depois o pagamento da dívida. É necessário dizer que essa dívida é uma dívida de longo prazo. Ela, inclusive, foi uma renegociação feita entre a União e os estados, quando, inclusive, eu era ministro da Fazenda, foi eu que fiz, naquele caso, representando a União. Então, é uma dívida de longo prazo, isso aumenta, de fato, um pouco o pagamento seguinte, porque suspendeu os pagamentos de 2020, mas nós temos já uma série de planos aí de investimento e privatizações e também de concessões de infraestrutura que geram recursos para o Estado. Então, isso aí haverá fonte para cobrir esse eventual aumento do pagamento da dívida no futuro. O importante é que houve a suspensão da dívida esse ano e o repasse da União. Então, essas duas coisas juntas permitem o equilíbrio do orçamento de 2020. Secretário, até pelo plano que foi definido pelo próprio governo estadual, as escolas devem ser os últimos locais a retomar as atividades normalmente. Mas muitos pais, antes disso, já vão retornando aí para as atividades presenciais de trabalho. E aí fica uma situação muito complicada, sobretudo para as mães, que são chefes de família. Há alguma sugestão em relação a isso? Olha, o fato é que tem que se fazer a questão da maneira, tem que se evoluir nessa abertura da maneira segura. Nesse caso, segura para os estudantes, professores e famílias. Tá? Então, é muito importante que isso seja feito
da forma estabelecida, porque é normal. Uma coisa é se definir um protocolo para uma indústria, onde estão adultos trabalhando. Outra coisa é definir um protocolo para adolescentes, etc., que é absolutamente normal. Ainda bem, né, que os adolescentes são um pouco mais rebeldes, etc., e têm mais energia. Mas, por outro lado, neste momento, oferece aí alguns desafios adicionais, por conta disso, para preservar a saúde e a vida dos estudantes e das famílias e dos professores, etc. Então, tudo isso passa a ser necessário, e aí é muito importante que as mães entendam isso. Vai dar mais trabalho. Todos nós estamos sendo impactados na nossa atividade cotidiana pela pandemia. Aí haverá essa questão que você descreveu, dá um pouco mais de trabalho. Essas questões como foram feitas, é difícil, sabemos disso, sabemos a luta de uma mãe de família, cuidando aí da família, da casa, etc. Mas, por outro lado, tem que se proteger a vida dos estudantes e a vida da própria família. Então, todos nós estamos aí fazendo aí o possível, para, ao mesmo tempo, retomar as atividades, mas de forma segura, protegendo a vida das pessoas. Ao vivo também na Rádio Bandeirantes. Desculpa a interrupção, Zé Paulo, é só para frisar aqui, estamos nessa conexão entre Band News TV e Rádio Bandeirantes. Então, passa a palavra para uma das vozes mais famosas da Rádio Bandeirantes. Diga lá, Zé Paulo. Secretário Henrique Meirelles, quem lida com finanças, se o senhor foi ministro, hoje é secretário, é, na verdade, antes de tudo, um equilibrista. Por tudo que o senhor explicou, né, de não pagar a dívida de São Paulo, de receber recursos do governo federal, o senhor está fazendo uma conta de chegada. Agora, a grande pergunta é a seguinte: está se gastando o que não estava no orçamento por conta da pandemia. A lei de responsabilidade fiscal fica ameaçada? Não, absolutamente não. Está tudo dentro da lei dos limites da lei da responsabilidade fiscal. É importante mencionar que São Paulo entrou na crise no pré-pandemia, por exemplo, 2019, com despesas estritamente controladas e com margem confortável em relação à lei da responsabilidade fiscal no ano 19. Então, apesar de um certo aumento de despesa em função do combate à pandemia, são duas questões diferentes. Primeiro, em relação à lei da responsabilidade fiscal, não tem problema, tem amplo espaço, etc., e além de algumas provisões específicas da própria lei, das classificações de despesas. Mas o fato é que não há esse problema. Isso é uma coisa que nós olhamos com todo o rigor, com toda a atenção, e isso aí não é uma fonte potencial de problema de maneira nenhuma. Por outro lado, o aumento de despesas, como é financiado? Muito bem, aí existe, nesse projeto de lei que eu mencionei, tem uma parte que são recursos de repasse para o Estado ou mesmo a suspensão da dívida, mas tem uma parte específica desses recursos que são direcionados exatamente para o financiamento ao combate do Covid-19. Então, tem fontes de recursos, sim, que foram exaustivamente negociados pelo Congresso Nacional, etc., mas, infelizmente, de uma forma bem sucedida. Então, existe esses repasses de recursos federais, remanejamento interno de despesa também de outras atividades, de outras secretarias, dentro das possibilidades, de maneira, então, que o combate ao Covid é efetivo e não há absolutamente nenhuma falta de recursos para isso, pelo contrário. Secretário, queria aproveitar a experiência do senhor também como ministro da Fazenda durante o governo Michel Temer para uma avaliação nacional sobre o que está acontecendo no campo da economia no Brasil neste momento. Como que o senhor avalia a resposta que foi dada até o momento pela equipe econômica, o que está sendo feito na avaliação do senhor e o que poderia ainda ser feito e que, de certa forma, ainda pode não ter sido pensado pelo governo federal? Vamos sumarizar esse assunto da seguinte maneira. Primeiro, a queda da atividade econômica e do produto este ano no Brasil é forte. Uma queda grande, agora, evidentemente, maior agora nos meses de maio, junho, julho,
depois vai recuperando devagar, mas é uma queda que se espera algo aí próximo de 7% ao ano de queda do produto brasileiro neste período. Então, é esta, digamos, a realidade com que nós temos que lidar, não é? E, a partir daí, o governo federal, para que isto fique no 7%, né, não seja muito maior do que isso, porque existiria, sim, esse risco, né, se não houvesse nenhuma atitude do ente público. Então, o governo anunciou todo esse plano aí de financiamento de empresas e etc., além do auxílio emergencial de R$600, etc. O plano está na direção correta, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa importante, que é o desafio. O sucesso de qualquer plano de ação governamental, ele é 50% o plano, a concepção, a estratégia, etc., as medidas são definidas, muito bem, e 50% é a execução. Então, esse aqui é o ponto, quer dizer, então, a execução está tendo alguns problemas no repasse do Tesouro para o BNDES para o sistema financeiro, e muitas empresas reclamando que não estão tendo acesso a esse recurso. Então, está se procurando, e é importante que faça um trabalho exatamente de que as garantias que o governo federal oferece aos créditos sejam, de fato, efetivamente organizadas, de maneira que isso possa funcionar. Mas tem uma outra parte do projeto da maior importância. O que foi aprovado na emenda constitucional chamada Orçamento de Guerra, que dá poderes ao Banco Central para comprar diretamente títulos de crédito no mercado. Então, isso é fundamental, porque aí os bancos todos, seja banco público, seja privado, ele deixa de ter a preocupação de ter um problema de solvência se tiver muito mau crédito. Por quê? Porque tem a possibilidade de passar para a carteira do Banco Central, o Banco Central e cumprindo a sua função de autoridade monetária nesse momento, como estão fazendo todos os bancos centrais do mundo, a absorver essas carteiras e, a partir daí, os bancos poderem cumprir esta função. Inclusive, não são só privados, bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e etc. E, a partir daí, sim, as empresas serão atendidas nesse processo. Porque isso é fundamental. Cai as vendas, agora durante a pandemia, as despesas de sua maior parte continuam, a empresa precisa de um financiamento nesse período para depois retomar as atividades normalmente passada a pandemia. Em resumo, esse é o ponto agora em que é preciso executar. O Banco Central adquiriu essa autorização por emenda constitucional. Muito bom. Agora está na hora do Banco Central exercer isso, fazer isso, e aí o próprio programa do governo federal, do Tesouro Nacional, começa também a funcionar melhor na medida em que o banco começa a liberar os seus empréstimos, etc., podendo repassar para o Banco Central. E fala, bom, e o Banco Central não vai ter uma carteira de crédito ruim? O ponto é o seguinte, hoje é uma questão de ter um círculo virtuoso ou um círculo vicioso. Se não vem empréstimos, porque é a situação que estávamos até agora, aí sim, uma empresa que não teria problema passa a ter. E aí passa a ter um problema de crédito mesmo. Então, nós precisamos, de fato, de fazer o que está fazendo o resto do mundo, principalmente os países já desenvolvidos, que tem havido um repasse. Por exemplo, o Banco Central Europeu anunciou ontem 700 bilhões de dólares, de euros, de injeção de recursos na economia, principalmente através desse tipo de coisa. Então, muito recurso. O Fed ainda mais, o Banco Central Americano. Então, nós temos aí que prosseguir nisso e fazer com que a economia, portanto, volte a funcionar. Zé Paulo, suas considerações finais, que o nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando. Rapidinho, eu quero saber como é o relacionamento do secretário da Fazenda de São Paulo com o ministro Paulo Guedes. O senhor conversa com ele, troca ideias, é consultado? Sim, Paulo. Temos um bom relacionamento.
com o ministro, já nos conhecemos há muito tempo, né? Já tínhamos uma relação anterior a isso, de amizade, etc. E, evidentemente, agora, cada um na sua função, mas temos conversado em momentos importantes aí, de tomada de decisões conjuntas, ou onde o Estado tem que tomar alguma providência em conjunto com o Ministério da Economia ou vice-versa. Resumo, a resposta é sim, é um diálogo bastante útil e produtivo. Vou agradecer ao secretário de Fazenda do Estado de São Paulo. Muito obrigada, Henrique Meirelles, ex-ministro no governo Michel Temer. E vou agradecer ao meu colega Zé Paulo de Andrade. Casa está aberta, viu, Zé Paulo? Pode vir participar sempre com a gente por aqui. Obrigada. E daqui a pouco... Obrigado, Isabel. Obrigado, Zé Paulo. Obrigado, secretário. E um abraço a todos aí, os telespectadores. Aí a entrevista no canal Band News TV, Isabel Mega, Zé Paulo de Andrade, com o secretário do Planejamento aqui de São Paulo, ex-ministro Henrique Meirelles. Faltando agora 7 minutos para 5 horas. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Bom, Ronaldo Rodrigues, fala, Ronaldo. Boa tarde, Ronald, Zaidão, uma grande tarde a todos. A sexta-feira chegou e a marginal do Rio Tietê já deu uma travada no sentido da rodovia Ayrton Senna, principalmente pela pista expressa, já para se aproximar da ponte da Casa Verde. Segue ruim até a altura da Vila Guilherme e volta a complicar a partir da região da Dutra, seguindo ruinzinho até pelo menos a altura da ponte Aricanduva. Repito, é a pista expressa que tem problemas, pista central e lateral com condições melhores servem como alternativas. Quem vai em direção a Castelo Branco pela marginal do Rio Tietê, de ponta a ponta o caminho funciona bem. Não perca vendas com as maquininhas e o Superlink da Cielo. Você aceita o auxílio emergencial com o app Caixa Tem. Conheça todas as opções em cielo.com.br. Agora 4h54. Ô Zaidan, hoje a prosa, a gente não conseguiu fazer com que a prosa fosse tão extensa. Tivemos uma entrevista importante com o secretário do Planejamento, Henrique Meirelles. Quero rapidamente só trazer aqui algo, Zaidan. Hoje foi feita o início da reabertura, deu-se início à reabertura de algumas áreas do comércio. A Bruna Barbosa passou por concessionárias de automóveis. Vamos ouvi-la. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Tudo bem com vocês? Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Sexta-feira de mudança aqui na capital, com essa reabertura de escritórios que prestam serviço e também de concessionárias. São muitas as regras que envolvem os dois setores, mas eu destaco aqui as principais. O funcionamento reduzido, apenas 4 horas por dia. Os funcionários também deverão se alternar ali, encontrar uma escala para que não trabalhem todos os dias, e tudo isso deverá acontecer fora do horário de pico. Um dia de bastante expectativa desses setores, estamos numa sexta-feira, então há uma tendência também de maior movimentação a partir da semana que vem. Todos esses setores poderão reabrir de segunda a sábado. Os domingos ficam de fora, então a cidade permanecerá em quarentena. Há ainda outros 3 setores que estão autorizados a reabrir nessa segunda fase de flexibilização: os shoppings, os comércios de rua e as imobiliárias. Os projetos, os protocolos que autorizam a reabertura desses serviços ainda não foram anunciados pela Prefeitura de São Paulo. Cada um vai se adaptando, né, Zaidan? Colocando plástico filme no volante, no câmbio, só pode entrar um de cada vez, test drive um de cada vez também. Isso falando nas grandes concessionárias, e as outras menores vão ter também que se adaptar se quiserem fazer dessas 4 horas possíveis de trabalho alguma tentativa de recuperação de todas as perdas dos últimos meses, né, Zaidan? Não é fácil e, claro, diante de um mercado encolhido, né, com as pessoas tendo de optar na hora de fazer compras e, obviamente, vão optar pelo que é estritamente necessário. Os escritórios são importantes, as concessionárias, tomara, consigam manter empregos, né? Isso é o mais importante. A gente ouviu o Meirelles aí que falou em decisões tomadas com base na ciência, mas isso muitas vezes é uma marca de fantasia, porque
há também divergências de cientistas com relação às decisões tomadas, Ronald. Exatamente o que você disse. Dentro da própria dos especialistas, há diferentes vertentes e algumas dizem exatamente o que disse o secretário, algo antagônico e medidas e posturas. Tá aí, você quer ter mais cientistas renomados do que na Suécia para auxiliar o governo a tomar decisões, e lá tomaram decisões que não levaram a absolutamente nada, pelo contrário, o país que era para ser uma referência acabou sendo uma anti-referência no combate ao coronavírus? Uma anti-referência. E o pessoal estava até debatendo aqui sobre o Meirelles, o Benedito Justino. Muito obrigado, viu, Justino, pela audiência, pela opinião, pelas considerações. O Marcos Yutaka, o Wellington de Almeida Santos. O Meirelles era presidente do Banco Central, né? Durante o governo Lula. E foi ele, por isso até a gente falava há pouco do Carlos Lessa, que morreu hoje, que divergiu das posições do Meirelles, do Palocci e foi demitido, foi afastado depois das críticas que fez. Vamos terminar com música, Zaidan? Bom, e pelo que você me disse hoje, pelo que você me disse mais cedo, com um gênio, né? Um gênio, um dos maiores gênios da música brasileira. É fruta do mato. Borzeguim, deixa as fraldas ao vento e vem dançar, e vem dançar. Hoje é o Dia Mundial, e a música fala, hoje é sexta-feira, e o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 5 de junho, criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, uma conferência em Estocolmo que estabeleceu o dia em que haveria conscientização pela conservação do ambiente humano. Borzeguim, sabe o que é Borzeguim, Zaidan? O que é? Não sei. Borzeguim, não. Além de uma coisa que eu não sabia, que era... Sabe que tem uma bota de couro que é chamada de Borzeguim? Não. É uma bota. Mas não é isso que o Tom Jobim quis dizer na música, não. Borzeguim tem também, uma das formas de classificar Borzeguim é o chamado caçador mau. É aquele que caça por caçar e não que caça para destruir, apenas para destruir. Esse é o Borzeguim. Ouvindo, e é uma música que faz uma ode à natureza, poderia até se pensar que é um passarinho ou algo do tipo. Não é. Borzeguim é exatamente aquele que luta principalmente contra a fauna das florestas, e aqui no caso das florestas do Brasil. Era muito caro para o Tom Jobim, esse gênio da música mundial. Grande Tom Jobim. Zaidan, foi um prazer. Semana que vem, a segunda semana do Bandeirantes acontece. Vamos que vamos. Bom fim de semana, viu? Obrigado. Até lá, Ronald. Obrigado a Gabriele, também o pessoal da Central, o Eric Vernizzi, o Roberto Dias e também o Alexandre Marques, que cuida das imagens aí do Acontece. Valeu, Zaidan. Até a próxima, Ronald. Valeu, abração pro Manuel. Vamos que vamos. 30 segundos para 5 horas. Muito obrigado pela companhia. Bandeirantes acontece de volta na segunda-feira a partir das 3. Vem aí o Bastidores do Poder. Tchau. Vai embora em nome de Deus. É fruta do mato. Borzeguim, deixa as fraldas ao vento. Deixa o peixe na água, é uma festa. Deixa o índio vivo. Deixa o índio. Deixa.
virar sertão. Deixa o índio. Dizem que o mar vai virar sertão. Diz que o sertão vai virar mar. Deixa o índio. Termina aqui. Bandeirantes acontece.